Sabe quando a gente olha ao redor e parece que o planeta está meio que se afogando no próprio lixo? E o plástico talvez seja o símbolo mais forte disso, né? Da nossa era do descarte. É um material feito para durar, mas, nossa, não do jeito bom. Bem-vindos à nossa análise de hoje. A gente vai mergulhar fundo na crise do plástico, sabe? Usando como base um artigo bem completo do Reinaldo Dias e as fontes que ele cita. Vamos olhar a escala do problema, que é assustadora, os interesses por trás disso, os impactos no ambiente, na nossa saúde e, claro, os desafios para achar solução. Basicamente, tentar desembrulhar essa questão complexa, desde a produção gigante até as tentativas, muitas vezes, frustradas, de controle. Ok, vamos lá. Para começar, a dimensão disso tudo, os números. Olha, são de cair o queixo mesmo. Desde 1950, já produzimos mais de 8 bilhões de toneladas de plástico. E a maior parte disso está por aí ainda, né? Porque demora séculos para sumir. Hoje, a produção anual já bate 460 milhões de toneladas. E tem uma projeção da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que diz que isso pode triplicar. Triplicar até 2060 se nada mudar. É muita coisa. E o interessante é entender o porquê disso, né? Desse crescimento todo, com a transição energética avançando mais, energia renovável, carro elétrico e tal. A indústria petroquímica, bem, ela viu a demanda por combustível fóssil cair. E a resposta? Plástico. Eles viram nos polímeros, que são a base do plástico, uma alternativa. Muito lucrativa. Por isso que países como Rússia, Arábia Saudita, Estados Unidos, que têm uma ligação forte com o petróleo, estão investindo pesado nisso. Muitas vezes na contramão dos esforços para limitar, sabe? Entendi. E quem exatamente está por trás dessa produção toda? Saiu um estudo agora em 2024 do Calgary e equipe que mostrou uma coisa impressionante. Menos de 60 empresas multinacionais são responsáveis por mais da metade da poluição plástica rastreada por marca no mundo todo. E o mais doido, só 6 delas geram 1/4 desse lixo que conseguiram identificar. A Coca-Cola está lá no topo, sozinha, com 11%. Depois vem PepsiCo com 5%, Nestlé e Danone com 3% cada uma, e até as gigantes do tabaco, Altria e Philip Morris com 2%. Isso mostra como o problema é bem concentrado, né? Analisaram quase 2 milhões de itens em 84 países. E o padrão era claro. A maioria, embalagem descartável. E falando na Coca-Cola, o caso dela é bem simbólico, né? A organização Break Free from Plastic apontou a empresa como maior poluidora 6 anos seguidos. 6 anos. E aí, recentemente, em 2024... bem no meio das negociações do Tratado Global, aquela meta deles de ter 25% das bebidas em embalagem reutilizável até 2030, sumiu do site. Assim, quietinho. E ainda adiaram ou diminuíram metas de usar reciclado, de coletar mais. Parece um passo bem para trás, né? Logo deles. Nossa, isso levanta uma questão muito séria, sabe? Sobre a sinceridade dessas iniciativas voluntárias das empresas. A gente vê muita promessa, né? Mas o impacto real, às vezes, é mínimo. É o que a gente chama de greenwashing, né? Aquela maquiagem verde. Fazem parecer que são super responsáveis, mas as ações mesmo... Um exemplo claro é a Aliança para Acabar com o Lixo Plástico, a EAPW. Juntou um monte de gigante petroquímica, prometeram bilhões, remover milhões de toneladas, mas aí um levantamento de 2024 do LERI mostrou que coletaram menos de 0,1% do plástico que as próprias empresas membros produziram. Menos de 0,1%. Fica difícil confiar só na boa vontade, né? Com certeza. Fica difícil mesmo. E enquanto isso, né, enquanto as promessas ficam no papel, os impactos no ambiente só pioram. A estimativa é de 20 milhões de toneladas de plástico indo parar nos oceanos todo ano. 20 milhões. É o volume que a gente nem consegue visualizar direito. E não é só na praia que a gente vê, não. Até em área protegida, tipo o Parque Marinho de Abrolhos aqui no Brasil, já acharam contaminação por microplástico. O estudo recente do Teixeiras de 2025 mostrou isso. E aqui a coisa fica realmente pesada e triste. Tem um estudo de 2025 da equipe de Jersey que olhou filhotes de cagarras negras, umas aves marinhas lá na Tasmânia.
O plástico que elas comem está causando dano cerebral. Sério mesmo, com sinais de neurodegeneração tipo Alzheimer e Parkinson em humanos. Além disso, estraga o estômago, causa falência de órgãos. Os pais dão plástico para os filhotes sem saber, achando que é comida. Encontraram aves com até 400 pedaços de plástico dentro, chegando a 10% do peso do corpo. Isso basicamente impede que eles sobrevivam, que consigam migrar. E é um sinal muito claro de que essa poluição vai muito além do lixo que a gente vê flutuando. E aí a gente entra no invisível, né? Os micro e nanoplásticos. São aqueles fragmentos minúsculos que vêm da quebra do plástico maior. E eles estão, em todo lugar. Na comida, na água que a gente bebe, no ar que a gente respira. Estudos, como um divulgado pelo Zorzetto em 2025, confirmam que eles já estão dentro do nosso corpo, no cérebro, no fígado, nos pulmões. As consequências para a saúde ainda estão sendo estudadas a fundo, mas já tem associação com risco maior de doença cardiovascular, inflamação, dano celular. Inclusive aqui no Brasil mesmo tem pesquisa rolando para entender se tem ligação entre microplástico no sangue e problema no coração. E o impacto não para aí, ele é sistêmico. Ameaça a segurança alimentar global. Um estudo do ZUI e colaboradores de 2025 indicou que esses plásticos podem diminuir a fotossíntese, tipo 12% nas plantas na terra e 7% nas algas no mar. Isso poderia significar a perda de 4 a 14% na produção de comida básica, como trigo, arroz, milho, e diminuir a pesca em até 24 milhões de toneladas por ano. A consequência disso pode colocar até 400 milhões de pessoas a mais em risco de não ter o que comer. É uma escala comparável à crise do clima, sabe? Nossa, é assustador pensar nisso. E pensar que essa contaminação chega até na água engarrafada. Aquela que muita gente compra justamente por achar que é mais pura, né? Pesquisadores lá da Universidade de Colômbia acharam em média 240 mil fragmentos por litro em marcas famosas nos Estados Unidos. E 90% disso era nanoplástico, ainda menor, mais difícil de filtrar. Teve outro estudo na Espanha, da Universidade de Barcelona, que achou números ainda maiores, até 370 mil fragmentos por litro, 100 vezes mais do que se imaginava antes. E a maior parte era PET, vindo da própria garrafa, ainda mais se esquentar ou apertar. Fora os fragmentos, acharam aditivos químicos, os plastificantes, que podem passar para a água e, trazer riscos para a saúde. Diante desse cenário todo, a gente sempre ouve falar da reciclagem, né? Mas qual é a real? Globalmente, só 9% de todo o plástico que já foi feito acabou sendo reciclado. Só 9%. E aqui no Brasil, segundo o Capomácio 2025, a situação é ainda pior. Pouco mais de 1%. 1%. Isso num país que produz, uns 500 bilhões de itens de uso único por ano. É muita coisa que vira lixo rapidinho. A estimativa da Oceana e WWF de 2024 é que o Brasil joga 1,3 milhão de toneladas de plástico nos oceanos todo ano. Pois é, se a gente junta isso tudo, fica claro que a reciclagem, por mais que seja importante, tá longe de ser a solução mágica, né? Tem barreiras técnicas enormes, plástico complexo, colorido, misturado, é difícil, é caro reciclar. E tem a questão econômica também. Muitas vezes, simplesmente não compensa financeiramente. O resultado é que a reciclagem não consegue, nem de perto, acompanhar o ritmo da produção. E, infelizmente, a própria indústria acaba usando a ideia da reciclagem como um escudo, sabe? Para evitar regras mais duras lá na origem, na produção do plástico virgem. E é bem aí nessa tentativa de criar regras mais fortes que a coisa parece emperrar, né? Tem essa iniciativa global super importante rolando, a negociação de um tratado global sobre plásticos. Começou em 2022 com uma meta bem ambiciosa: acabar com a poluição plástica até 2040. Mas as negociações, que são coordenadas por um comitê chamado INC, elas estão travadas. Na última reunião grande, lá em Busan, na Coreia do Sul, no fim de 2024, não conseguiram chegar a um acordo nos pontos-chave. Várias fontes reportaram isso, né? Cardial, Mena, Rodrigues. Exato. Países que são grandes produtores de petróleo e plástico, tipo Rússia, Arábia Saudita, os Estados Unidos, eles resistem a medidas que sejam obrigatórias para reduzir a produção de plástico novo. Eles preferem focar na gestão do lixo, na reciclagem, ou seja, lidar com o problema depois que ele já foi criado, e defendem que as ações sejam voluntárias.
É um conflito de interesse muito claro, porque, como a gente falou antes, a indústria petroquímica está vendo o plástico como o futuro dela. O Planelis escreveu sobre isso em 2024. Além disso, tem um lobby industrial fortíssimo. A gente viu exemplos, tipo uma campanha da Napcor nos Estados Unidos, usando até influenciador para promover o plástico, mas sem falar das taxas baixíssimas de reciclagem, como o Tabuchi mostrou. E ainda tem briga sobre como financiar tudo isso. O Brasil mesmo, por exemplo, questionou se o Fundo Global para o Meio Ambiente, o GEF, seria o melhor caminho, porque os países em desenvolvimento têm pouca voz lá dentro. O Cardeal mencionou isso. Entendi. E, Correntes, qual é o processo agora? Qual o próximo passo? A próxima rodada de negociação, que estão chamando de IN 5.2, está marcada para agosto de 2025 lá em Genebra. Isso segundo o PNUMA, o Programa da ONU para o Meio Ambiente. E os temas na mesa são bem complexos, né? Design dos produtos para facilitar reuso e reciclagem, controle dos químicos perigosos, a questão central da produção e o dinheiro, claro. Mas será que dá para sair um acordo forte com tanto interesse conflitante? É a grande pergunta, né? E essa fragilidade toda fica mais clara quando a gente vê retrocessos acontecendo em nível nacional. Nos Estados Unidos, por exemplo, a administração Trump reverteu várias regras contra plástico descartável. O Holland, o Honeycutt, o Debusman, todos falaram disso. Isso mostra como qualquer avanço pode ser desfeito fácil se não tiver um acordo global forte que obrigue os países a cumprirem. A cooperação internacional é chave, mas o caminho está cheio de pedra. É verdade. Mas assim, nem tudo é só notícia ruim, né? Tem alternativas sendo buscadas. Estudos aqui no Brasil, da Oceana e WWF, mostraram que substituir plástico por vidro, papel, em algumas coisas, poderia evitar milhões de toneladas de lixo e ainda reduzir a emissão de carbono, gerar oportunidade na bioeconomia, na economia circular. E na política, aqui dentro, também tem coisa andando. Tem um projeto de lei no Brasil, o 2524 de 2022, que tenta trazer os princípios da economia circular para lidar com o plástico. Propõe, por exemplo, eliminar aos poucos os descartáveis mais problemáticos. O ponto central, eu acho, é que não existe uma única solução mágica, uma bala de prata. A gente precisa de uma abordagem integrada, sabe, com várias frentes. Política pública forte é crucial, claro. Incentivo para inovar em material, em design, também. Fortalecer a economia circular, sem dúvida. Mas nada disso vai funcionar de verdade sem o engajamento da sociedade, sem educação ambiental forte e sem uma mudança real nos nossos hábitos de consumo e descarte. A participação das comunidades é vital para que as políticas saiam do papel e funcionem na prática. Então, resumindo, o que tudo isso significa? Acho que significa que a gente está diante de uma crise, nossa, de proporções enormes e com muitas caras diferentes. A produção de plástico está fora de controle. Os impactos na saúde, nos ecossistemas, são muito profundos. Desde o lixo que a gente vê boiando até as partículas que entram no nosso corpo. A reciclagem sozinha não dá conta. Interesses econômicos gigantescos criam barreiras enormes e a busca por um acordo global é lenta, complicada. É uma emergência mesmo, que pede ação coordenada, ambiciosa e urgente, em todas as frentes. Exato. E para a gente fechar, fica uma reflexão, né? Uma provocação, baseada em tudo que a gente viu nas fontes. A gente viu que algumas das maiores empresas poluidoras, na prática, parecem estar dando um passo atrás nos compromissos ambientais, mesmo os voluntários. A gente sabe que a reciclagem é insuficiente. Diante disso, como é que a gente equilibra a nossa responsabilidade individual de cada um reduzir o próprio consumo com a necessidade urgente de cobrar mudança sistêmica, de pressionar por regras que realmente responsabilizem os grandes produtores pelo ciclo de vida todo do plástico? O que precisa acontecer para que sustentabilidade deixe de ser só uma moeda de troca nos cálculos econômicos, como o próprio Reinaldo Dias colocou no artigo que guiou a nossa conversa hoje? Fica aí para a gente pensar.